Bom, você tem uma boa relação familiar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, seja lá com quem for? Bom, se você tem, ótimo. Se você não tem, fica aqui nesse vídeo que eu vou te passar uma visão do que aconteceu na minha vida, o porquê que a arrogância quase me destruiu. Bom, meu nome é Rafael, meu intuito aqui é fazer você ter uma visão diferente do mundo. Se inscreva nesse canal, cara, para que ele continue crescendo cada vez mais. E se você já é inscrito, curta esse vídeo, cara, me dá essa moral aí, para que ele alcance cada vez mais pessoas e com isso todo mundo sai ganhando. Beleza? Dito isso, bora pro vídeo. Bom, cara, é muito difícil a gente ficar falando sobre família porque é um tema muito pessoal, né? É uma coisa muito pessoal. É uma coisa que cada um sabe o que passa na sua família, na sua casa. Cada um sabe o que aconteceu para que de repente tenha tido alguma divergência. E, cara, na minha situação, aquilo que eu vivenciei foi basicamente um pouco de arrogância que eu tive da minha parte com as pessoas da minha família. Eu sempre fui um cara que sempre quis decidir tudo, cara. Ah, tem que fazer tal coisa, deixa que eu faço. Tem que fazer não sei o quê, deixa que eu faço. Ah, tem que resolver tal problema, deixa que eu faço. Tudo eu fazia porque eu achava que eu era melhor do que os outros. Tudo eu fazia porque eu achava que se não fosse feito por mim, através de mim, ninguém mais faria ou não faria tão bem feito, ou talvez não faria tão rápido quanto eu. E isso foi gerando muito desgaste. Isso foi gerando conflitos, foi gerando confusões que poderiam ter sido evitadas, sabe? E isso, cara, foi uma coisa que fez parte durante muito tempo da minha vida, que me prejudicou, de certa forma. Porque eu deixava, por exemplo, de ter um tempo de qualidade com a minha família, eu deixava, por exemplo, de falar palavras bonitas para minha família, palavras que eu sinto de verdade, sabe? Expressar aquele sentimento por aquela pessoa, seja pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu irmão. E isso me travou muito. Isso criou situações onde, por causa de conflitos, porra, meu irmão ficava tempo sem falar comigo, meu pai às vezes ficava chateado, minha mãe às vezes nem se metia muito, porque ela também sabia que eu era muito reativo, então eu queria, questionar, eu queria ficar, sabe, aquele garoto revoltado, roqueiro, um moleque novato, querendo, sabe, mudar o mundo, achando que através da minha mão eu conseguiria, das minhas mãos, né, eu conseguiria mudar o mundo, eu queria ser revolucionário, eu queria fazer o mundo um lugar perfeito, maravilhoso, e cara, o mundo não é, velho. O mundo não é, entendeu? E cara, e mesmo se fosse, olha o tamanho da minha arrogância de achar que eu sozinho poderia mudar o mundo, se eu não conseguia nem ao mesmo mudar o ambiente familiar, sabe? E isso, cara, é uma coisa que eu não entendia, é uma coisa que eu não sabia que estava acontecendo. Era uma reflexão que eu ainda não tinha feito. Para mim estava tudo normal, eu achava que eu era sempre o certo, minha família sempre eram os errados da história. E, na minha cabeça eu queria o melhor, então eu era o melhor de todos. Eu que sabia de tudo, eu sabia o que era certo, o que era errado, eu sabia o que era melhor, o que não era, pra eles, sabe, pra vida deles. E, cara, isso é uma coisa muito diferente se você for colocar na ponta do lápis, que por mais que você queira o bem da sua família, não significa que você sabe o que é melhor pra eles. Não significa que você entende qual é a real situação do teu pai e da tua mãe a ponto de fazer a tua opinião prevalecer sobre a vontade deles. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, foca aqui. Então, assim, é muita arrogância, prepotência você achar que você pode mudar a vida das pessoas quando você nem ao mesmo muda a da tua família. Ah, Rafael, mas você não estava querendo o melhor da tua família? Você não estava querendo mudar a vida da tua família? Sim, só que da forma errada. Por que não era muito mais fácil, por exemplo, eu chegar pro meu pai, trocar uma ideia com ele, conversar, pai, o que tá acontecendo? Pô, será que eu posso te ajudar? O senhor precisa disso, o senhor precisa daquilo? Para um pai, o pai nunca vai se abrir pro filho e falar o que tá acontecendo, que não tem condição de repente, pagar um aluguel em dia, que de repente não tem condição. O pai nunca, jamais vai fazer isso. O pai nunca vai jogar o fardo dele, a pressão que é dele pros filhos. Você nunca vai ver um pai fazendo isso. Mas mesmo que ele não fizesse, não custava nada eu trocar uma ideia com ele. Às vezes o pai só quer isso, cara, só quer trocar uma ideia com o filho, só quer, sabe, dar um abraço no filho, sabe? E... É... E assim, Calma aí. Pera aí, velho, calma aí. Então assim, era muita arrogância da minha parte, sabe? De eu achar que
Eu entendia o que era melhor pra eles. Quando na verdade eu tava justamente fazendo o oposto, sabe? Eu tava afastando as pessoas. Pelo meu jeito, enfim. E ao longo da vida a gente vai apanhando, né? A gente vai apanhando porque toma fora de um, toma fora de outro, toma um esculacho de um, toma um esculacho de outro. O mundo vai ensinando que não é sempre do teu jeito, da tua forma, principalmente em ambiente de trabalho, né? Eu bato muito aqui na tecla do trabalho aqui no canal. Então, assim, por mais que você tenha uma boa ideia, por mais que você quer fazer de um jeito, você sabe que tem alguém em cima de você que, pô, quer de outro jeito. Você sabe também que às vezes a tua ideia é pior do que a do coleguinha, então o coleguinha vai prevalecer, entende? Então você tem que entender que você não sabe de tudo. Você não vai ter sempre na tua mão ferramentas para colocar aquilo em prática. Por mais que a sua vontade seja boa, por mais que, sabe, você tenha a melhor das intenções. E isso foi martelando na minha cabeça ao longo do tempo a ponto de me lapidar. E eu entender que, cara, eu achava que era uma pessoa boa pra minha família e não era, velho. E não é que eu fazia maldade pra eles, mas eu estava sendo tóxico, vamos dizer assim, pra minha família. E isso tinha uma reação que eu não entendia qual era. Naquela época eu achava que eles eram tóxicos. Eu achava que eles não entendiam a minha visão diferente do mundo. Coisa que, cara, tava na minha cabeça, entende? E durante um bom tempo, cara, eu acho que talvez umas três vezes aconteceu isso, de eu me afastar do meu irmão, de eu ficar sem falar com meu irmão. Aconteceu aí, uma vez ficou tipo 1 ano e meio, sabe? Depois aconteceu de novo, ficou mais uns 2 anos. E por fim também se perdurou mais 1 ano e pouquinho. Então assim, vamos somar aí quase 5, 6 anos sem falar com meu irmão, né? Aí ficava um tempo sem se falar, depois voltava e tal. A ponto de eu chegar a passar na rua por ele e ele, tipo, nem olhar pra mim, não virar a cara e, sabe, seguir reto. Literalmente, passava assim, ó. E ele nem aí, sabe? E, tipo, machucava, doía, sabe? Só que eu entendia também que eu tinha que respeitar o espaço dele. Eu entendia que era da vontade dele. Eu entendia que ele, de repente, estava machucado com alguma coisa, ou talvez só estava com raiva de mim, enfim. Eu também estava com algumas mágoas com ele, eu também estava com raiva dele de algumas coisas. Só que, cara, como eu disse no início do vídeo, o fato de você não chegar e conversar, o fato de você não chegar e botar os pingos nos is, te afasta das pessoas. Não que você tenha que dar satisfação de tudo para todo mundo, não que você tenha que ficar insistindo em tudo, mas quando o assunto é família, por mais que você talvez faça as pazes, de repente você acha que eu vou conversar com ele, não adianta, a gente vai trocar uma ideia com ele, depois ele vai parar de falar comigo de novo e tal. Que era o que eu pensava. Então nem faz diferença, então não adianta muito insistir. Cara, isso é pior. Isso é pior. Então, é melhor, por mais que você realmente ache que de repente pode não ser a mesma relação no futuro do que era antes, troca uma ideia, tira do teu coração o que tu tá sentindo, explica o teu ponto de vista, explica o que você queria dizer, não é na ponte da satisfação, mas de coração, para que as pessoas entendam que você está com boa vontade de querer resolver uma situação, um conflito mal resolvido, sabe? Você quer falar assim, fulano, eu posso até não ser teu amigo agora, a partir de agora, a gente pode até não andar mais junto como antes, mas eu quero que você entenda que eu não tenho nada contra você, nada contra a sua pessoa, né? Eu quero seguir a partir de agora, então, já que é assim afastado, mas pelo menos eu tô com meu coração livre, minha consciência está tranquila, né? Fica pra aí, eu fico pra cá. Se tiver que precisar da minha ajuda, eu tô aqui. Se você, entendeu? Então, assim, mas pelo menos você tenta ajustar as coisas da melhor forma possível, de forma responsável, de forma adulta, de uma forma sincera, porque é assim que os adultos fazem. E quando eu entendi isso, eu consegui, não de forma assim explícita, direta, vamos trocar uma ideia, vamos resolver isso, não, mas eu consegui criar situações onde eu pudesse ter a oportunidade de falar, onde eu pudesse ter a oportunidade de dizer o que eu estava sentindo. E, cara, não faz muito tempo, sabe? Não faz muito tempo que eu troquei uma ideia com meu irmão. Meu irmão não ficou muito contente com essa ideia. E aí sumiu, aí de repente, um belo dia ele me manda um monte de mensagem assim, descascando, falando um monte. Não julguei ele, porque pelo teor da mensagem, pela quantidade de coisas que ele escreveu, eu percebi que eram coisas de muitos anos, sabe? Que estavam presas dentro dele e ele explodiu, cara.
E eu fiquei, sabe, chocado, assim, eu fiquei um pouco triste. Até falei com a minha esposa, né? E ela chegou e falou, cara, é o tempo dele, deixa ele, não adianta você falar nada agora. E aquilo me consumia, cara, me dá uma raiva. E eu falei assim, cara, eu preciso falar, porque eu também tenho coisa guardada pra mim. Só que até então, deixei quieto, não tinha falado porque eu tinha guardado dentro de mim. Só que o meu irmão tinha explodido. Eu falei, não, então agora eu preciso soltar também. Porra, soltei. Aí pá, daqui dali. No final de tudo, cara, a gente se acertou, né? Ficou meio que entendido assim a posição de cada um, o entendimento de cada um. A gente se respeita, né? A gente se fala. A gente se fala até mais, inclusive, quando tem a oportunidade de estar junto pessoalmente. Mas assim, eu entendi a posição dele, o que ele sentia, né? As coisas que ele achava que eram uma coisa de mim, na verdade eram outras situações. E eu que achava que ele tinha uns pensamentos, algumas atitudes, e na verdade eram outras, motivadas por outras coisas. Então assim, tudo era, sabe, achismo. E a gente de forma infantil, cara, foi guardando mágoa, ficamos anos sem se falar, por besteira, velho. Aí você começa a criar situações na sua cabeça que você fica assim, porra, se acontece, Deus me livre e guarde, acontece uma fatalidade, imagine como é que vai ficar a minha vida. Imagine como é que vai ficar daqui pra frente eu, sabe? O que eu vou pensar? Como é que eu vou, sabe? Como é que eu vou seguir? Eu não tive a oportunidade de trocar uma ideia, de acertar as coisas com ele, sabe? Nem ele comigo. Então assim, cara, é uma coisa que tá impregnado na humanidade hoje em dia e eu vejo muito isso. As famílias cada vez mais se desfazendo, as pessoas cada vez mais cagando pro irmão, cagando pra mãe, cagando pro pai, cagando pro tio, pro avó, pro papagaio, pro cachorro, pro gato, né? Tem até aqui, ó. Ai, calma, quase me arranhou. Tomou um susto aqui. Tomou um susto. Cara, o gato tomou um susto, eu fui pegar ele. Enfim. Então, assim, e as pessoas, cara, estão se esfriando, sabe? Eu não sei se de repente é mágoa, de repente é medo de se expor, assim, expor os sentimentos. Não é no sentido de você, cara, se abrir e ficar, nossa, ai meu Deus, não é isso. Mas é o fato de você, cara, saber quem você é. É o fato de você saber o que você sente, quais são os seus princípios, seus valores. E isso está atrelado em todas as situações da nossa vida, em todos os ambientes. É você saber que você é você, você tem as suas particularidades, mas, cara, você quer acertar, fazer as pazes com um coleguinha. Você não precisa ter inimigo, sabe? Você pode, principalmente no âmbito familiar, trocar uma ideia com as pessoas, cara. E isso foi muito motivado, tudo que eu tô falando foi muito motivado por causa de uma quase fatalidade na minha família, que reuniu todo mundo e aí todo mundo, né, voltou a se falar, todo mundo voltou a trocar ideia, todo mundo, sabe, começou a expor, né, algumas situações, algumas visões que tinham naquela época, achava que era uma coisa e na verdade era outra, enfim. Isso reuniu a gente. E isso fez realmente entendermos na pele que o mais importante é o seio familiar, é a estrutura familiar. Você pega você pega um filho que foi criado com um pai, você pega um outro filho que foi criado sem pai, você vê a diferença, é absurda. Eu tive alguns amigos na minha infância que alguns não tinham pais, né? Tinham pai, mas tipo, o pai cagava e tal. E sempre que a gente ia, tipo, jogar bola num parque aqui próximo, a gente ia fazer alguma coisa assim, tipo, ia num museu, ia num teatro, às vezes eu falava, pai, posso chamar um coleguinha tal, posso chamar meu amiguinho? Ah, vamos, eu levo todo mundo. E a gente era criança, naquela época aqui no centro do Rio tinha muita coisa que era gratuito pra criança, né? E meu pai levava feliz da vida, que meu pai queria sair de casa, queria ver as coisas, meu pai sempre foi assim. Essas coisas assim de cultura e tal, ele sempre gostou. E aí me levava. E aí eu levava os molequinhos, assim, meus parceiros, assim, né, da época. Aí o moleque vinha depois, pô, mano, teu pai é maneirão, mano, teu pai, pô, meu pai não faz isso, não sei o que e tal. Eu falava, pô, mano, eu ficava feliz, né? Falei, pô, que sorte que eu tenho. E meu pai nem sabia dessa parada, de repente, não sei se ele vai assistir esse vídeo, se ele assiste o meu canal, mas de repente tá aí registrado. E cara, eu lembro como se fosse hoje, que uma vez a gente tava no ônibus, todas as coisas que a gente fazia, ia de ônibus, né? E meu pai ficava falando, trocando uma ideia, e às vezes eu ficava só vendo a paisagem, assim, ele falando, mas falando assim, tipo, trocando ideia, assim, sobre algumas coisas, pô, tu sabia disso, sabia daquilo e tal, eu viajando. E aí uma vez eu lembro como se fosse hoje, tinha um senhorzinho na frente,
Ele virou pra trás e falou assim, pô, ele é teu pai? Eu falei, ele é. Ele falou, cara, que sorte que você tem, mas se todo pai fosse assim. Então, tipo, isso ficou gravado até hoje na minha mente. E eu falava, caraca, mané. Na época eu não entendi, né? Eu falei, pô, obrigado, que sorte que eu tenho, meu pai deve ser legal, né? E depois agora, né, depois de velho, eu entendo que, tipo, ele quis dizer na questão de trocar uma ideia, de ser íntimo do filho, né, de conversar, sabe, de se aproximar do filho. As minhas professoras falavam muito também sobre isso, que tinha reunião de pai, meu pai ficava falando, cara, se tu deixar meu pai fala, mano, igual eu tô falando aqui. E aí minhas professoras, lembram como se fosse hoje, eu tinha uma professora chamada Lisete, e aí uma vez ela falou assim, cara, teu pai fala muito, né? Aí eu falei, pai, meu pai gosta de conversar. Ela falou, pô, mas teu pai fala bem e tal. Outra coisa que eu tenho gravada do meu pai. Ah, o passarinho. Então, assim, meu pai sempre foi visto como referência pra mim, né, na minha vida, na vida do meu irmão. E isso refletia nos meus professores, refletia nos meus amigos. Então, assim, meu pai sempre foi uma influência muito boa. E graças a Deus, cara, eu tive um pai presente, eu tive um pai que, na medida do possível, né, porque ele trabalhava o dia todo, mas fazia questão, cara, de estar com a gente. Final de semana, pô, jogava bola, ia pra cinema, ia pra teatro, ia pra centro cultural, ia... Cara, muita coisa. E isso foi me dando muita bagagem, assim, como pessoa, como humano, né? No sentido de entender que a vida não era só ficar em casa, jogar bola. A vida tinha outras coisas também. E isso me acrescentou muito. Então, assim, pra não fugir muito também do tema do vídeo, né? Já tá um pouco longo. Cara, não deixa a arrogância falar mais alto. Não deixa, às vezes, o seu momento de raiva, que às vezes dura, tipo, 10 segundos, 1 minuto, né? Você de cabeça quente fala uma coisa, machuca alguém que você ama. Cara, e se alguém fizer isso contigo, entenda também que a pessoa tá de cabeça quente, mas não deixa essas situações destruírem a relação que você tem da sua família, né? Com seu pai, com a sua mãe. Minha mãe foi uma pessoa que sempre foi muito boa de coração, né? Ela é aquele tipo de pessoa que chega a ser enrolada pelos outros. De tão boa que ela é, as pessoas enrolam ela. Então, minha mãe sempre foi assim. Então, assim, cara, não deixa, velho, não deixa destruir essa essência, a essência da família. Se você tem um filho, fique mais presente dele, né? Às vezes ele não gosta de alguma coisa que você gosta ou vice-versa, mas, cara, se aproxima, troca uma ideia, busca entender o que está acontecendo, busca de verdade não deixar as coisas, as relações mal entendidas, mal resolvidas, destruírem esse laço familiar. Porque, cara, no final de tudo, você tem que entender o seguinte: a família é a coisa mais importante que existe nesse mundo. Não importa se você tem 1 milhão de patrimônio, não importa se você é dono da empresa, não importa se você é o CEO não sei da onde, cara, não importa nada disso se você não tem um pai, se você não tem uma mãe, se você não tem um irmão, um tio, uma avó. Mas não é somente ter, mas também presenciar a experiência de estar na família, sabe? De ter boas relações, de ter bons momentos juntos. Eu tenho diversos ao longo do tempo que eu fui construindo, né? Na minha cabeça. Parece que bizarro, né? Eu olhava assim uma situação, falava, pô, vou gravar isso aqui na mente. Eu viajando assim, né? Eu gravava. Então eu tenho muitos momentos assim na minha memória de pessoas específicas da minha família que foram me gerando boas recordações e eu gravo carinhosamente até hoje. Então não deixa, cara, a tua arrogância, sabe? As suas diferenças, provavelmente, com alguns de sua família, né? Destruir a relação com a sua família. Porque, cara, não adianta nada o homem chegar no topo da montanha se ele não tiver, sabe, para quem mostrar, não tiver para quem compartilhar essa experiência. Melhor ainda, se ele puder estar com alguém. Porque, cara, o que é? O que é um homem sem sua família? O que seria eu sem meu pai? O que seria eu sem minha mãe? O que seria eu sem meu irmão? O que seria eu sem minha esposa? Depois que a gente casa, a nossa família passa a ser esposa, né? O que seria? Seria um sozinho no mundo, vagando. Sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu tento preservar o máximo possível as experiências boas que eu tenho com meu pai, que eu tenho com a minha mãe, que eu tenho com meu irmão, porque eu sei que um dia eu posso não estar mais aqui, eles podem não estar mais aqui, eu quero realmente deixar vivo esse legado na minha cabeça, de que eu tive bons momentos, valeu a pena estar do lado deles, valeu a pena ter vivido com eles bons momentos. Então eu espero que mais uma vez, através de uma experiência pessoal minha, uma experiência até mais íntima,
que eu possa ter feito você ter tido uma visão diferente do mundo. Espero que tenham gostado desse vídeo e se vocês tiverem sugestões de outros temas, mandam aqui, que aí eu vou analisar e vou ver se tem alguma coisa que eu possa agregar para vocês, tá bom? Hoje foi isso. Nos vemos no futuro.